Canal Rural na Estrada de hoje acompanha a produção e os caminhos da exportação de frutas no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia. Dos pomares, às câmaras de armazenagem, até os contêineres que carregam as mangas para o exterior. Saindo do Vale do São Francisco, é preciso rodar centenas de quilômetros para chegar até o mar. Litoral do Ceará, a poucos quilômetros da capital Fortaleza. Este é o Porto de Pecém, o maior terminal exportador de frutas do Brasil. As cargas que chegam ao terminal precisam ficar aguardando a hora do embarque. Cada container tem um motor de resfriamento. A eletricidade vem de tomadas especiais disponíveis no pátio do porto. O terminal tem uma estrutura bem diferente de outros portos do Brasil. O cais fica a 2 quilômetros da costa, no meio do mar. As cargas e os visitantes chegam até lá através de uma ponte. Hoje, o Porto de Pecém conta com um atracadouro para contêineres e outro para descarregamento de gás natural. Ainda é um espaço pequeno se comparado com outros portos no sul e no sudeste do país, mas isso deve mudar em breve. As máquinas trabalham para concluir o terceiro cais, que deve ter mais de 700 metros de comprimento. Essa obra deve ficar pronta já em abril de 2011. Nos próximos anos, o novo espaço deve permitir que a movimentação de contêineres aumente em 2,5 vezes. O diretor aposta também que outra obra vai ampliar ainda mais a vocação de Pecém para a exportação de frutas. O Canal do Panamá deve ter a sua capacidade ampliada até 2015. Um século depois da inauguração vai ser possível o trânsito de navios bem maiores e mais pesados. O cálculo é que o tempo de percurso entre o Brasil e a Ásia passe de 49 para 17 dias. Principalmente uma nova fronteira comercial para o polo produtor de frutas aqui do Nordeste. Hoje é impossível se levar fruta para a Ásia ou para o Japão, que é um grande mercado consumidor, em razão da demora do trânsito. O transit times é muito alto. Nossa equipe foi conhecer outro porto vital para a exportação de frutas. O terminal de contêineres de Salvador fica a 400 quilômetros mais perto de Petrolina e Juazeiro do que o Porto de Pecém. É interessante e muito menos burocrático do que os demais. No entanto, o espaço aqui ainda é apertado e não permite que as vendas para o exterior sejam maiores. Aquela draga ali está trabalhando em uma das obras mais aguardadas do Porto de Salvador, que é o aumento da profundidade. Hoje em dia, esse calado é de 12 metros. A partir de 2011, deve chegar a 15 metros, permitindo a atracação de navios de maior porte. Não é um porto tão grande quanto seria o ideal, né? Não, o porto está em fase de ampliação, inclusive já começou, previsto para terminar em 2016. Isso vai ajudar bastante na exportação de frutas, né? Com certeza, essa ampliação vai facilitar a logística. Outra opção para os produtores de frutas do Vale do São Francisco é vender dentro do Brasil. Nossa equipe foi até a CEAGESP, a Ceasa de São Paulo, maior entreposto de alimentos da América Latina. Este caminhoneiro realiza a viagem entre o Nordeste e São Paulo 3 vezes por mês. Esse pallet está do jeito que saiu lá do Vale do São Francisco ou está diferente chegando aqui em São Paulo? Não, é diferente por causa da pista, né? Que tem as cabeceiras de ponte, buracos na pista, né? E daí ele não fica, como é que se diz? Não fica no lugar certo, né? Com a vibração ele... Mostra pra gente o que teve de danos aqui no pallet da uva. Tive aqui, né? Encostamento aqui que ele vem para trás, porque a carreta ela bate, né? Por causa do buraco. E aí acontece isso aqui. Mas os danos causados pela estrada não são o único problema para os produtores do Vale do São Francisco. Existe ainda a concorrência com as frutas da Europa. Parece inacreditável, mas o frete de um container trazido da Espanha pode custar mais barato. O diretor da distribuidora faz os cálculos. Trazer frutas num caminhão refrigerado direto do Vale do São Francisco custa R$ 224 por tonelada. Fazer a mesma tonelada viajar da Europa para São Paulo, incluindo transporte marítimo e rodoviário, custa R$ 175, ou seja, 22% mais barato. A fruta que vem da Itália tem um frete com um preço muito semelhante à fruta que vem do Vale do São Francisco. Por quê? Já que uma tem que atravessar o oceano e a outra vem aqui de dentro do Brasil mesmo.
Olha, eu acho que as condições do transporte brasileiro, os impostos dos combustíveis, devem elevar o preço do frete brasileiro. E o outro é um retorno, que o frete da Europa para cá é retorno, né? Então eles fazem uma condição muito baixa para poder trazer os contêineres cheios aqui para o Brasil e para ter contêiner para voltar para a Europa. De volta ao interior de Pernambuco. Bom, a gente está indo agora para um outro projeto de irrigação. Estamos percorrendo aqui um emaranhado de pequenas estradas pelo interior aqui do Vale do São Francisco. Faz muito calor e é impressionante ao ver essa caatinga, imaginar que no meio de uma vegetação tão seca, de um clima tão árido, se consiga produzir tanta fruta. A colheita das uvas de mesa destinadas à exportação está no auge. Qualquer descuido pode danificar os frutos e fazer o produto perder valor. É preciso atenção e dedos delicados. Por isso, aqui praticamente só se vê mulheres trabalhando. Apesar de ser possível colher uva o ano inteiro, aqui nessa propriedade a safra acontece apenas nos meses de setembro, outubro e novembro. O que nos faz escolher esse período é justamente a janela do mercado que nós temos para exportação, onde a gente consegue ter uma maior brecha e uma maior gama de países atendidos nesse período. Poucos minutos depois de colhidas, as uvas já estão chegando ao packing, a unidade de seleção e embalagem. A câmara fria para armazenar o produto fica a 40 quilômetros de distância. Aqui a gente tem grandes problemas com estrada, né? Estrada não pavimentadas, a gente perde muito tempo nesse transporte, porque tem que ir muito devagar o caminhão para não ocasionar danos mecânicos a mais na uva. O ideal é o tempo de colheita e o tempo de entrada em câmara 2 horas. A gente não consegue fazer isso, a gente já gasta de 1h30 a 2 só no transporte. As dificuldades dos produtores de uva preocupam este homem. Newton Matsumoto foi um dos pioneiros da produção desta fruta e hoje ocupa a função de secretário de irrigação do município de Petrolina. Ele diz que o dólar em baixa prejudica quem planta uvas para exportar. E também, comparativamente com o dólar, o salário subiu muito. Né? E isso impacta diretamente na fruticultura, né? Especificamente na cultura da uva, aonde a mão de obra representa em torno de 50% do custo. A gente está numa condição na qual a receita e a despesa elas se equiparam. Tá? Nós não conseguimos ter rentabilidade na atividade. E que impacto isso vai ter? Pode haver redução de área plantada de uva aqui por esse desestímulo financeiro para os produtores? Sim, a partir de 2008 já houve uma redução de aproximadamente 2.000 hectares. Se não houver nenhuma mudança nesse cenário econômico, eu acredito que mais áreas vão, como se diz, encerrar as atividades de viticultura aqui no Vale de São Francisco. Em outro ponto do Vale do São Francisco tem mais riqueza brotando no meio da caatinga. São uvas para a produção de vinho. A mistura de sol o ano inteiro com água abundante da irrigação permite colher durante os 12 meses. Os tonéis de fermentação estão cheios com vinhos de várias safras do mesmo ano. Nesta vinícola, que pertence a um grupo de Portugal, a logística é um desafio constante. Suprimentos precisam ser trazidos de longe. Aqui nessa linha, apenas o espumante é genuinamente do Vale do São Francisco. A máquina foi montada por uma equipe do sul do país com peças que vieram da Itália e da Argentina. A garrafa vem de Recife, a rolha, a proteção da rolha e o rótulo de mais longe ainda, vem de Portugal. O estoque está lotado de garrafas e rolhas. Temos exatamente de nos preparar para a ausência de materiais, ou seja, temos de ter uma previsão muito bem controlada para durante o ano. São máquinas que requerem muita tecnologia e uma mão de obra altamente qualificada. E aquilo que acontece é que muitas vezes os técnicos de manutenção das empresas que nos fornecem a máquina estão a milhares de quilómetros de distância daqui, ou seja, se nos avariar uma máquina a meio do engarrafamento, por exemplo uma máquina de engarrafamento, o técnico mais próximo neste momento está na Argentina, ou seja, iria demorar pelo menos uma semana ele vir, avaliar o problema, arranjar a máquina e até lá nós estaríamos com o nosso sistema de produção todo ele parado. Existe uma empresa que faz a distribuição dos vinhos no sudeste do Brasil, com previsão de estoques.
mas se for uma encomenda urgente, nós não vamos conseguir satisfazer com muita velocidade, exatamente porque o período que vamos ter para conseguirmos obter o frete, para carregar a encomenda e o tempo e período que ela vai chegar até ao sul, digamos que não é de um dia para o outro que vamos conseguir fazer isso. com tanto problema, qual é a grande vantagem de se produzir vinho aqui no Vale do São Francisco? Principalmente a qualidade dos vinhos. A qualidade dos vinhos, o desafio em si, ou seja, é um desafio elevado, mas tem muito valor, tem muito potencial, há muita coisa ainda a ser feita e que pode ser explorada, e conseguimos obter matéria-prima e vinhos diferenciados do resto do mundo. Para quem já conseguiu transformar a Caatinga em área produtiva, com a ajuda do Sol e do São Francisco, sobrepor distâncias ainda é um desafio que precisa ser vencido todos os dias. Para rever este programa e ter acesso a fotos e conteúdos exclusivos, e ainda para mandar críticas e sugestões, acesse o nosso site em www.canalrural.com.br/naestrada. Quando a gente vai entrando pelo sertão da Bahia, rumo a Petrolina e Juazeiro, fica até difícil imaginar que no meio daquela caatinga, daquela vegetação tão seca, se consiga produzir tanta vida, exista tanta riqueza, tantos frutos, claro, em função da tecnologia e da irrigação. Mas acho que também fica muito evidente nesse programa toda a dificuldade de fazer esse produto chegar até o seu público consumidor, já que eles estão lá longe de tudo e realmente dá muito trabalho e é muito caro fazer esse transporte. Bom, na semana que vem a gente tem mais histórias para contar aqui no canal Rural na Estrada. Até mais!